Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e hoje você conhece um ninja do saxofone, Abidiel Freire. Vem comigo. Então voltamos agora aqui nos estúdios da Obra Prima Filmes para conversar com esse ninja do saxofone, que é a Abidiel Freire. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito feliz de estar por aqui. É um prazer muito grande recebê-lo e a gente queria perguntar inicialmente sobre o começo. Como é que de onde você é e quais foram os seus primeiros contatos com a música? Eu sou natural de Criciúma, na verdade, mas minha família, os meus pais, né, só me tiveram ali em Criciúma e já foram para Joinville. Então eu sempre falo que eu sou joinvilense, na verdade, né? Minha educação musical iniciou toda lá, né? Desde a infância, enfim, né? Numa vertente criada dentro da igreja, né? E a igreja forma grandes músicos, né? Com certeza. Principalmente nos Estados Unidos, mas aqui também é muita força aqui no Brasil, né? Então, sim, a partir dali eu já tive os primeiros contatos com alguns instrumentos. E a minha família sempre me apoiou, né, inicialmente, e isso é muito importante, né? Com certeza, o apoio da família é muito grande. É muito importante e é grande na formação, né? E qual foi a primeira vez, então, que a música chamou a atenção da sua vida? Eu sempre fui uma criança muito musical, então meu primeiro instrumento foi bateria aos 6 anos de idade, porque eu já batucava em alguns lugares pela casa, né? Então, sem saber nada de música, mas ouvindo, porque eu sempre tive uma boa apreciação musical dentro de casa, principalmente por causa dos meus pais, né? Então, foi 6 anos bateria, aos 10 anos foi violão, porque meu pai era músico de violão clássico. Olha, né? Só. Então, estudei violão clássico um tempo, passei pela música erudita, né? É uma outra onda, né? Mas também está conjugada ao jazz, a gente sabe, se a gente for bem a fundo, a gente sabe que música clássica também tem a ver com jazz, né? Com certeza. Mas aos 12 anos, ali 11 para 12, eu ganhei o instrumento, o saxofone, e daí foi... Daí a paixão. Aí foi paixão. Como é que por que você acha que você parou no sax e não parou no violão ou não parou em outro instrumento? Então, a minha mãe, nesse meio tempo, ela faleceu, né? Na minha adolescência ali. E ela sempre queria que eu tocasse saxofone. Então, passei pela bateria, ela não falava nada, o violão eu tocava bem, mas também ela não falava nada. Ela sempre queria que eu tocasse saxofone, enfim, por algumas referências que ela tinha de saxofone, talvez na infância e adolescência dela. Né? Mas logo após o falecimento dela, eu ganhei o saxofone. Eu acho que dali já criou algo tanto mental como espiritual, né? Quando eu ganhei o instrumento, não tive nenhuma dificuldade assim, de aprender, parecia que eu já estava levando algo adiante, que era o desejo dela. Né? E você participou da orquestra da cidade de Joinville. Conta pra nós como é que foi essa participação. Isso foi uma experiência muito boa, porque pra gente, eu sempre falo isso pro pessoal, né, pra você ser um frontman, como dizem no jazz, né, você é um homem de frente que vai liderar as coisas, antes você tem que saber tocar com as pessoas, né. Então tocar em big band, tocar em orquestra, tocar com as pessoas, antes de você ter um quarteto, quinteto, eu acho que é super importante, né, na educação musical. Então foi um momento ímpar na minha vida com a maestrina Fabícia Piva, né, que é uma grande produtora musical, né, maestrina, musicista, toca violino, viola, né, é o instrumento principal dela, né. Uhum. Até o último momento, eu acho que ela tinha doutorado, né, faz pouco tempo que eu não falo com ela, mas viajou para fora do país. Ela foi tanto a minha maestrina como também minha professora de linguagem musical. Então eu tive grandes professores em Joinville, então ali foi uma grande escola. A gente tocou com grandes músicos, convidados, mas ao mesmo tempo essa experiência de tocar numa orquestra, né? E saxofone não é um instrumento que foi feito para orquestra, né? Mas como tinha música popular,
ela introduziu o saxofone e alguns outros instrumentos também que Entendi. não são muito convencionais nas orquestras mais E, tradicionais. e lá também tem a Big Band, como é que chama? Joinville Jazz Big Band? Joinville Jazz Big Band, essa mesmo. Você também tocou lá? Toquei um tempo lá, sim, iniciado principalmente pelo o grande músico e saxofonista Gladson Zabot, que hoje está na Itália, né? Foi que era de Joinville. Também, era de Joinville, foi meu professor. E aí depois coordenada por outros músicos que também foram meus professores, Marcos Arquette, argentino, né, grande baixista, tocou com grandes músicos aí do Brasil, Cláudio Moraes também, de Joinville, estudou na Suíça, então eu tive grandes professores, eu toquei com professores, né, nessa Joinville Jazz Big Band, então aí foi uma escola eterna que eu cresce guardo rápido no coração. Não tem como, né, você toca com os seus professores, você só cresce muito rápido. Abidiel, como é que você vê então o jazz aqui no Paraná, aqui em Curitiba? Você vê que a gente tem aí uma coisa para trabalhar, então. Eu acredito que, na minha visão, como eu tô há pouco tempo aqui, eu tô fascinado, né? Porque ainda assim, eu acredito que eu consigo sair, pelo menos todo dia da minha casa e tocar em algum lugar, nem que seja para dar uma canja. Né? Todo dia? Todo dia. Eu sempre, né? Segunda-feira, eu acho que nem que seja na casa de um amigo, ainda assim vai ter gente fazendo jazz. E em alguns lugares do sul, principalmente Santa Catarina, não acontece muito isso, né? Mas aqui no Paraná é muito forte, a gente tem grandes festivais de blues em Londrina, né? Então eu vejo que o Paraná, ele abarca um pouco mais forte essa questão. Eu tô super fascinado, vejo que tem coisas para melhorar, mas eu acho que se a gente caminhar a partir daqui, né, e principalmente a gente da nova geração querer tocar mesmo, querer estudar, querer tocar, querer sair pra rua, né? Eu acho que é importante que as coisas elas não só caminhem de uma forma para frente, mas direcionada também para abrir portas para todo mundo, né? E eu me senti muito bem recebido aqui em Curitiba. Que bom, que bom. E você dá aula também, mas você também estuda? Você estuda formalmente? Sim. Eu tive um grande dilema com as minhas faculdades. Eu fiz bacharelado na Univale, principalmente lá em Itajaí, né? E aí a gente que é jazzman, a gente sempre procura algo pra gente se formar, né? Porque a gente sabe que a faculdade não faz a gente tocar, né? Mas a gente precisa da formação e precisa da formação, né, padrão, porque a gente aprende também muita coisa a partir dali, né? Acaba aprendendo bastante coisa também. Muita coisa. Então, hoje eu estudo na Unespar, faço a licenciatura, né? Mas principalmente para ter esse aparato de um dia poder dar aula em lugares que eu queira que o jazz precisa, ou não só o jazz, mas a música popular está introduzida, assim, né? Sim. A licenciatura é um curso, assim, mais genérico, digamos assim? Sim. Como se fosse a clínica geral? Totalmente, né? O bacharelado, ele é mais específico. Eu fiz bacharelado lá um tempo em Itajaí, fui com um grande professor argentino também, Eduardo Ferraro, um abraço para ele. E o bacharelado, ele é muito mais específico no instrumento, mas em contrapartida, se você quiser trabalhar, né, nesse meio da educação musical brasileira, a licenciatura, ela funciona muito mais, né? Entendi. E Curitiba tem tocado com quem? Curitiba eu tenho tocado principalmente ali com o pessoal que está no meu trio e meu quarteto, que é o Jean da Rosa, Gil Dias na bateria, às vezes Juan Rodrigues também na bateria. Tenho tocado muito com o Jazz Bop, grande Gustavo, baterista também aqui de Curitiba. Tem alguns projetos também que eu tenho, na verdade, iniciado, assim, né, com algumas pessoas e eles estão muito fortes, que é a Jazz Gang, né? Também tem Souza Menando no trompete, né? Léo Destro no contrabaixo. A gente sempre buscando essa vertente do jazz tradicional para também depois a gente criar, né? Isso tá muito interessante, porque cada um tá vindo com a sua composição e a gente vê que cada um pensa de uma forma diferente, mas ainda assim fazendo o jazz. Né? Mas a grande sacada é essa junção, né? Total. Essa conversa, né? Com certeza. E como é que é o projeto Abidiel Freire Convida? Iniciou em Joinville, há algum tempo já. Eu tenho grandes amigos de Joinville, então sempre eu tive essa questão de o máximo de guitarrista que eu puder tocar diferente, eu quero tocar, porque eu quero conhecer linguagens diferentes. E o jazz é a linguagem, né? A linguagem da improvisação, né? Sim. Então, começou lá em Joinville, eu toquei em alguns lugares, mas também em lojas de instrumentos musicais. E eu trouxe pra cá, e a última vez que eu fiz foi em São Chico, lá, né? E aí eu convidei também os amigos que tocam comigo no meu quarteto. Mas normalmente sempre eu penso numa quantidade de músicos maior, né? Pô, a gente tá lá em sexteto, septeto. É um pouco mais difícil, né? Pra gente organizar isso. Mas é muito interessante porque quando eu não convido só pra tocar as minhas músicas, apesar disso, né? Mas pra trazer a sua linguagem e a sua história musicalmente dentro do jazz.
Muito legal. E eu queria ver se você toca uma canção para nós, Claro. da sua escolha, para os nossos espectadores. Claro. Sensacional, esse ninja aqui do saxofone, Abdiel Freire, conversando com a gente hoje. Você toca quais tipos de sax ou quais instrumentos você fala que toca? Eu digo assim, no sentido de eu posso dizer que toco. Sim. Eu toco flauta transversal, que normalmente sempre está atrelado, né, um saxofonista, né, de ofício, na noite, enfim, né, em trabalhos grandes também, né. Mas eu toco sax alto e também sax soprano. Comecei no sax alto, né, o tenor foi muito pelo Coltrane, né, o Coltrane ele captou alguma coisa ali no meu coração, espiritualmente, que daí eu fui pro tenor. Mas eu retornei a tocar sax alto e principalmente sax soprano. Né? Perfeito, perfeito. E Abdiel, você tem escutado o quê? Qual que é a tua seleta atual? É a nossa curiosidade pra gente buscar escutar também. Ok. Eu tenho escutado muito, que também já foi um professor, né? Poucas vezes, mas foi um professor, JP, João Paulo Barbosa, que é o saxofonista do Hermeto Pascoal, né? De Brasil, tenho escutado muito ele. Escuto também muito Victor Assis Brasil, que é um saxofonista já falecido, dos anos 80 para 90, mas poucas pessoas escutam, mas grande saxofonista. Aí fora do país eu escuto bastante, principalmente Manuel Wickens, que é um saxofonista alto. Ele é até mais novo que eu, acho que ele tem uns 29 anos, eu tô com 32, né? Ele é um pouco mais novo, mas é incrível a sonoridade que ele tira, enfim, o som, né? Mas não só o timbre, mas nas intenções que ele toca, né? Não só ele, mas escuto também Joshua Redman, né? Então eu não passo muito para essa vertente, assim, de escutar poucos saxofonistas. Normalmente escuto vários. E sempre tô procurando essa nova geração também, porque parece que me renova, assim, né? Como eu gosto bastante do tradicional, quando escuto algum saxofonista novo fazendo algo
que você dá uma pinta que, pô, ele tá aí buscando outro lugar. Pô, daí é esse cara que eu tô escutando bastante. Eu fico muito feliz de eu estar passando isso pro pessoal, assim, porque eu sou bem chato, né? Toda hora já mando no WhatsApp. Manda pra nós, que a gente também quer receber. E eu observo os outros instrumentistas, né? Muitos, pelo menos os guitarristas que eu acompanho mais, que eu também dou minhas catucadas na guitarra, o pessoal busca muito licks no pessoal do saxofone, né? Essas frases. Tô certo? São os mais copiados? Acredito que sim. Principalmente porque o Wes Montgomery, ele tinha essa onda, assim, né? Um grande guitarrista de jazz, uma lenda, né? Ele tinha essa onda de procurar mais a voz. E o saxofone é um instrumento que chega mais perto da voz humana, né? Alguns anos atrás foi feita a pesquisa. Pegar os instrumentos, obviamente, mais tradicionais, né? A gente sabe que tem instrumentos ancestrais aí que a gente nem conhece. Mas os instrumentos mais populares, e viram que na frequência de toda essa questão matemática, da sonoridade, o saxofone é o que chega mais perto da voz humana. Então, isso chama muita atenção, principalmente, eu sempre falo, né, para os meus alunos, né? Quando a noiva ela quer um saxofone, né, não é só por causa da estética, né, quando ela quer um saxofone no casamento dela, é por causa do som mesmo. O timbre, ele faz toda a diferença. Então, para depois você desenvolver uma ótima técnica, eu acredito que o timbre ele tem que estar antes. Aí que eu vejo não só guitarristas, mas vários instrumentistas assim copiando e transcrevendo, né, esses grandes saxofonistas. Eu vejo muita gente, porque essa questão fisiológica, né, a maneira como eu emito o ar, né, tem uma diferença, né. Isso não dá pra fazer muito no piano, no teclado, né? Você pode ter uma questão de intensidade. Você né? consegue trabalhar aquele fluxo, exatamente. Né? Mas o saxofone, na hora que você emite o ar ali, dependendo de como até você tá. Assim, né? Se você tá prestes a chorar, aquela emissão de ar, a nota ela sai afinada, mas ela sai de um outro jeito. Olha e daí só, chama uma atenção muito... Nunca tinha pensado nisso, tem todo sentido. Sim, né? total. E você diz então que o espectro de frequências, aquele conjunto de frequências que está no som do saxofone, tem muito a ver com o som da voz. Sim, total. É o que chama atenção, o timbre do saxofone, ele faz uma grande diferença, assim, a pessoa pode estar passando na frente do bar de jazz ali, porque ela não viu o saxofone, pode estar brilhando demais, mas ela não viu, o som é que faz uma grande diferença ali, porque tem essa questão de você botar a sua identidade, mas também o que você está sentindo ali na hora, né? Eu sempre dou um exemplo, que é muito interessante, eu estava com uns 20 anos e eu perdi um amigo em Joinville, um acidente de moto. E logo uma semana depois eu tive que gravar algumas faixas para uma banda. E o pessoal, pô, que da hora que ficou o som, sabe, de seus improvisos, mas, pô, seu som tá diferente. É porque eu tava passando todo esse momento de luto. Não mudou nada tecnicamente, nada de questão técnica mesmo, né? Mas a sonoridade mudou, porque eu tava sentindo um luto, né, naquele momento. Sim. Então isso no saxofone é muito fácil de você passar. Entendi. Então, eu entendo que é um instrumento mais fácil de você manipular, ou seja, colocar aquilo Sim, que está dentro de você. Totalmente. É verdade, você vai tocar, por exemplo, o piano essa diferença é muito clara, né? Você apertou ali, dificilmente você vai manipular depois que você já apertou, né? A nota. Mas o saxofone tem sentido, né? A guitarra talvez tenha alguma coisa que você possa mexer, também, né? Um pouco o dedo, mas... Outros instrumentos de sopro também, né? Trompete, mas o saxofone, essa peculiaridade dele de... Adolphe Sax, quando criou seu instrumento de palheta, mas para tocar em orquestra, de repente foi para o instrumento popular, para música popular, né? Realmente trouxe essa identidade dele de ser um pouco mais expressivo. E é legal conversar com o saxofonista porque tem outras impressões. Eu queria perguntar para você, uma curiosidade, respiração, né? Depois, antes de você soltar a nota, eu vi que você puxa forte o ar ali. Respiração é um tema que vocês estudam bastante? Bastante. A gente estuda... O certo é saxofonista estudar diafragma igual um cantor, né? Fazer exercícios diafragmáticos, né? Pesquisar sobre isso, cuidar também disso, né? Eu confesso pra você que eu não sou um cara que toda hora tá fazendo exercício físico, cuidando da minha respiração. Mas o fato de eu tocar já o dia é uma inteiro, forma de estudar. Aí eu queria essa resistência, né? E de uma forma que limpa o pulmão, ao mesmo tempo também o diafragma começa a expandir mais, que é um músculo, né? Então esse lance da prática mesmo. Pô, de 7 horas da manhã, eu pegar um sax pequenininho ali e dar uma soprada só pra sentir. Aí passando as horas eu tocar, enfim, é sempre muito que isso. Eu sempre falo que eu nunca vou chegar numa gig não só de jazz, mas de qualquer trabalho, frio assim, pô, tava dormindo antes. Pô, não, eu chego num trabalho e antes eu tava estudando em casa, assim. Não era o repertório, não era, mas aí estava
assoprando. É isso que gera um lance de resistência mesmo. É igual exercício físico, né? Igual jogar bola. Jogou bola todos os dias, você cria uma resistência. O saxofone é a mesma coisa, assim. Tipo uma aquecidinha. Sim, total. É importante. Entendi. E pra frente, tem algum projeto específico? Ou como é que você tá se vendo pra frente aí? O que você quer levar pra frente? Eu confesso pra você que eu não penso muito nisso, assim, desde a época que comecei a tocar. O que eu faço sempre e dá muito certo é ser um bom profissional. Né? Na hora que deu 1, 2, 3 e 4 ali, eu fazer o que tem que ser feito. Ou seja, sempre tá conectado. Exatamente. Você não quer parar de estudar, de buscar novas vertentes. Isso abre portas. Até agora, esse tempo que eu tô levando as coisas a sério, normalmente é assim. Então eu não projeto muito. Assim, né? Por exemplo, eu não projetei tá no Curitiba Jazz Festival, por exemplo, né? Com o meu quarteto, né? Eu queria mandar um abraço a todos que tiveram, abraçaram, né? Foi pouco tempo de ensaio e tocaram minhas composições, Glauco Souter, Vitor Luiz, grande Vitor Luiz de São Paulo, Jean da Rosa nos teclados. Então, assim, eu não projetei isso, né? Quando eu fui convidado e quiseram meu projeto, é porque eu tava levando as coisas a sério. Então, normalmente eu vejo que, principalmente na música instrumental, a gente sabe que a música tem muita coisa, né, envolvida pra gente ser conhecido, né? Ou, enfim, entrar nessa questão de as pessoas ouvirem seu som. Mas quanto mais eu estudo e levo a sério, as coisas vão abrindo de uma forma, assim, muito naturalmente. Então, eu não penso muito nisso. Quando eu penso, às vezes não dá muito certo, assim, né? Mas é incrível que quando eu tô estudando e focando muito em ser o melhor em qualquer gig que eu faça, as coisas vão acontecendo. Então, eu acredito que, como projeto, assim, futuro, eu preciso estar tocando melhor, porque qualquer oportunidade eu vou estar preparado para fazer o melhor, né, de mim. Que legal, esse é o pensamento correto, né? Você está sempre preparado, né? E onde é que o pessoal te encontra, tanto nas redes sociais, na internet e para te assistir? Então, para quem estiver em Curitiba. Então, eu estou tocando atualmente bastante no Purple Haze, né? O Oncabar, normalmente, a gente está fazendo algumas gigs de jazz lá, né? Eu estou muito feliz também que alguns lugares estão abraçando mais o jazz, né? Principalmente o Pensador, que já teve bastante jazz lá, eu estou tocando bastante lá. No Instagram vocês podem procurar Abdiel_Freire, né? Tanto para aulas quanto para conversar, eu sou super acessível nas redes sociais, mandou mensagem lá, estou respondendo. Tá falando de música, é o que eu gosto, né? Então pode acessar lá. Eu estou muito feliz que final do ano eu vou estar gravando o meu álbum, estou juntando algumas tracks que a gente está gravando tanto ao longo dos shows aqui no Paraná, mas também em Santa Catarina, Florianópolis, que a gente toca bastante, né? E saindo, com certeza eu vou divulgar nas redes sociais para todo mundo ouvir aí. Mas qual é o repertório? Músicas suas? Músicas minhas. Olha só, isso é muito importante, hein? Composições suas. Que bom. E a gente está finalizando, mas eu queria te perguntar uma coisa um pouco mais lato sensu sobre a arte. Como é que você acha, ou não sei se você já estudou isso como estudante, por que a música passou a existir na vida do ser humano? Digo, o ser humano, como é que descobriu a música? Como é que chegou a música? Como é que você acha que chegou? Eu acredito que o som, antes mesmo da gente enxergar ele como essa questão ocidental aqui, né, no ocidente, de o que me agrada como som. O som sempre esteve atrelado ao ser humano, né? Sim. Ser o ser humano mais ancestral possível. Cair um objeto no chão, a maneira como o animal ele chega perto do ser humano naquela época, né? O predador, enfim, o som estava atrelado a tudo, né? Então, a música ela sempre esteve. Eu gosto muito de um filósofo, sou fã, que é o Friedrich Nietzsche. Ele fala, né? Sem música, a vida seria um erro. E por que ele tá falando isso? Muita gente posta isso, é bonitinho, mas esses dias eu tava pensando. Imagina se a gente mundialmente ficasse 1 ano sem música. Sem música. E quando eu falo sem música, sem nenhum tipo de ruído, né? Só a voz do ser humano, enfim. Eu tenho certeza que aconteceria um colapso. Porque a música ela salva totalmente, não só nós músicos. Sim. Quando a gente passa por momentos difíceis, a música salva, ou a gente sempre feliz porque a gente tá fazendo o que gosta. Mas também todo ser humano que às vezes não trabalha com isso. A música, ela lembra de coisas boas, lembra de coisas ruins, te faz ficar bem, pode também te fazer ficar mal. Então toda essa ambivalência que tá dentro de nós, que somos seres humanos, a música tem muito a ver. Tanto que grandes filósofos, eles falam, né, que talvez das artes é a arte mais nobre,
né? Porque ela tá muito atrelada dentro da gente. Eu sempre falo isso, né? Eu gosto de ser um músico muito rítmico, mas porque dentro do meu coração aqui tá batendo o BPM e ele tá swingado, entendeu? Então isso tem muito dentro da gente. Sim. Não tem nem como pensar, né? Eu acho que no Homo Sapiens sem a música, porque ele é constituído disso. Olha total. Só. Então não vejo que apareceu em algum momento. Sempre esteve com a gente a música. Entendi. Ela é uma coisa tão natural que ela não apareceu, né? Ela, digo assim, ela não foi inventada, talvez descoberta. Sim. É interessante o que você falou, porque, veja só, uma obra de 3, 4 minutos, no jazz um pouco mais, né, 10 minutos, pode causar tanta coisa pra gente, né? Você pega uma obra ali de 8 minutos e você viaja, né? Total. Observe outras formas de arte, talvez não tenha tanta... Lógico, todas as artes têm muita força, né? Mas você pegar uma obra de 5 minutos e te levar para a estrela e voltar. Eu gosto muito de minutos. ópera, sou apaixonado, sempre vejo em casa, assim, né? E quando tem na cidade, eu tô atrás, assim. Mas porque ela conjuga muito isso, teatro com música e ao mesmo tempo essa questão visceral, né? De ser algo muito intenso, né? Então eu vejo que isso personifica muito o que eu falo, assim, né? Tô vendo alguma ópera, cara, me choca demais, porque me leva em vários estados, assim, da mente. Muito legal, Abidiel. E é possível, então, a gente escutar mais uma obra contigo? Claro! Sensacional! Conversamos hoje com Abidiel Freire, esse ninja aqui do sopro, esse ninja do saxofone. A gente fica muito feliz que você pôde conversar conosco hoje. Obrigado. Infelizmente acabou e a gente queria entregar uma pequena homenagem ao nosso músico, nosso artista, que é essa medalha ninja. Então, por favor... Obrigado, querido. Satisfação. Obrigado. E a gente se encontra semana que vem e a nossa foto final. Até lá!